Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, é a sua primeira vez aqui, eu sou a Fernanda, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é vídeo de perguntas e respostas. Eu deixei uma caixinha lá no nosso Instagram, @viagemweb. Se você ainda não segue a gente, corre lá para seguir, tá bom? Porque a gente posta lá diariamente informações, dicas, a gente responde perguntas e eu também tô sempre lá no inbox falando com todo mundo, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Não custa nada, tá? É só você clicar aqui no botão vermelho. Se tiver vermelho, na verdade, é porque você ainda não tá inscrito. Então, se inscreve aqui, não custa nada e você ajuda a gente a crescer. E também a fazer com que os nossos vídeos cheguem até mais pessoas e a gente consiga ajudar mais pessoas. Ah, não se esquece também que eu vou deixar todas as informações sobre a nossa assessoria, sobre o nosso trabalho, enfim, tudo que você precisa saber tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? É só você clicar aqui embaixo e você vai ver todas as informações. Primeira pergunta é da Nilce Pimentel. Já é possível agendar CASV e consulado no mesmo dia? Gente, sim, sempre foi possível. O negócio é que você tem que achar no sistema a data do consulado e do CASV para o mesmo dia. O meu macete, o que eu geralmente faço tento pegar o horário do consulado o mais tarde possível, que apareça lá no sistema. E aí, geralmente, quando a gente coloca assim por volta de 10 e pouca, 11 horas, aparece o CASV para o mesmo dia. Então, quando eu quero agendar os dois para o mesmo dia, eu coloco geralmente o consulado para mais tarde, o mais tarde possível, porque aí dá margem para você poder ir ao CASV e depois você ir ao consulado, porque eles dão ali uma margem de pelo menos 2 horas para você poder conseguir fazer tudo. E já respondendo uma outra pergunta que me fizeram, caso você se atrase, não tem problema, tá? Você pode ir até o consulado, mesmo que você tenha atrasado no CASV, se você marcou para o mesmo dia, e aí você vai ser atendido de qualquer forma, tá? Porque pode acontecer um imprevisto, você pode pegar um trânsito, pode atrasar no CASV, então não tem problema, ok? Outra pergunta dela vi um vídeo que dizem que gourmetizar a profissão valoriza aos olhos do cônsul. É verdade? Olha, vamos dizer que sim. Muitas vezes a gente tenta colocar de uma forma gourmetizada o nome daquela profissão, uma forma mais clara para o cônsul entender. Muitas das vezes a gente coloca de uma forma mais clara, mas a gente tenta colocar um nome diferente, um nome melhor ou um nome... Enfim, vocês entenderam, né? A gente não mente, a gente não fala pro cliente mentir, nem colocar uma outra profissão, tá bom? Só se ele tiver uma outra profissão realmente. Mas a gente, às vezes, coloca um nome mais, sim, gourmetizado, tá? Daquela mesma profissão que a pessoa tem. Próxima pergunta é da Tânia Souza. Na DS veio perguntando se você tem carro ou casa em seu nome? Não, não tem essa parte no formulário para você poder preencher. Muitas pessoas perguntam isso para mim, perguntam se, e a minha casa? E os meus filhos? Por exemplo, você vai viajar sem os seus filhos. Lá pergunta se você tem filhos? Não, não pergunta. Lá não tem esse espaço para você colocar bens materiais, casa, carro, não tem como você colocar. O que você tem que fazer nesse caso? Você tem que levar essa documentação, né? E caso ele pergunte para você, você mora em casa própria? Sim, moro em casa própria. Você tem carro, casa, você tem moto? Se ele perguntar para você, você vai responder que sim, entendeu? Então, você leve a documentação do seu imóvel próprio, se você tiver. Se você não for viajar com seus filhos e você quiser mencionar, né? Olha, eu tenho filhos, eles vão ficar no Brasil. Você pegar algum gancho ali na hora de responder, porque na ADS, propriamente, não tem um espaço lá assim. Você tem filhos? Tem se você estiver viajando sozinho, se você tem esposa, se você é casado ou não. Porque se você coloca que você é casado e não está indo com a sua esposa, mais pra frente no formulário vai perguntar se você... quais são os dados da sua esposa ou do seu marido. Então, assim, para filhos, carro e casa, não tem isso na DS não, tá bom? Próxima pergunta é da Sandra Gomes. Valor, ela colocou o valor. Hoje, Hoje é que dia? Hoje, dia 14 de abril, a taxa para você fazer o visto de turista americano tá R$ 768. São $160, né?
mas em real hoje está saindo por 768. E essa taxa aí, você não converte ela para o dólar comercial não, tá, gente? É uma conversão aí diferente pelo dólar turismo, tá? Então você faz a conta aí, os $160 pelo dólar turismo. Não fica ali, se você fizer o cálculo certinho, não vai ficar muito não. Quem determina isso é o próprio consulado que ajusta esses valores, tá? E outra coisa também que me perguntam muito, essa taxa, ela oscila conforme o dólar oscila? E assim, não, ela não oscila conforme o dólar durante um dia, por exemplo. Ela se mantém durante algumas semanas, meses até, mas ela não muda assim, o dólar baixou, a taxa baixou, o dólar subiu, ela subiu. Pro mesmo dia, mesmo semana, não, tá bom? Não é assim. E acho que é isso, né? Acho que eu respondi a ela o valor, $160, R$768. Próxima pergunta, deixa eu sentar direito aqui que minhas pernas estão doendo. Próxima pergunta é do Gil.brother. Posso pagar ela antes de finalizar o preenchimento? Sim, você pode pagar a taxa antes de você finalizar a DS 160. Não tem uma coisa a ver com a outra. A única coisa que você tem que ter em mãos, né, quando você for fazer a sua emissão da taxa, é o número do seu passaporte e o número da DS. Você precisa estar com uma DS aberta, um formulário aberto, e você precisa também ter o número do passaporte em mãos, porque vai pedir na hora do seu cadastro no site do consulado para poder fazer a emissão tanto do boleto ou pagar no cartão de crédito, tá? Dá problema se tiver um emprego mais de um ano e trocar? E fazer alteração na DS está recente em outra? Olha, eu tive um cliente até domingo, foi domingo passado, se eu não me engano, foi domingo passado. Ele me ligou que tinha dado problema na DS dele, não estava lendo de jeito nenhum. E aí a da esposa e a da filha tava tudo ok. E a dele deu problema, não fez a leitura. Eu no restaurante mesmo tive que fazer pelo telefone, eu tive que refazer uma DS para ele, mandei para ele pelo telefone mesmo e ele conseguiu ser atendido. Então não tem problema você fazer uma nova DS, caso você precise trocar alguma informação, aumentar o seu salário ou trocar os seus dados do trabalho, não tem problema, tá bom? Você não perde a sua data, tá? Você pode trocar sim a DS, você vai ter que fazer uma nova, né? Mas é até importante você, se você não tá seguro com as informações que foram colocadas na sua DS, você pode fazer uma nova DS e levar aquela DS impressa no dia. Eles vão escanear e vai ser atualizado o número no sistema. E se você mudou de emprego, se você tiver qualquer alteração que seja relevante, ainda mais de trabalho e de renda, que são informações importantes, eu sugiro que você faça sim essa alteração e faça uma nova DS. Aí tem uma outra pergunta da Nathalie ali que ela está complementando a primeira pergunta. Se no caso montar a DS e caso depois não tiver mais naquele emprego que colocou, você pode fazer a alteração? Se a sua DS estiver aberta, você consegue fazer a alteração sem mudar o número dela no sistema do pagamento da taxa. Agora, se ela já estiver fechada, você já tiver assinado ela eletronicamente, você vai precisar fazer uma nova. Então, foi isso que eu estava respondendo anteriormente. Você vai precisar, sim, fazer uma nova, com um novo número de protocolo. Não precisa mudar no sistema, para você não perder sua data, tá bom? Você só leva essa nova DS, mas se a sua DS estiver aberta, sem assinar eletronicamente, sem enviar, sem sair aquela página de confirmação, você consegue alterar sem problema algum. Então, assim, poxa, olha, eu tô com... Será que... Pode ser que na minha empresa eu seja mandada embora, eu tô sentindo rumores e tal. Então, assim, vai fazer o processo? Deixa a sua DS aberta. Abre ela a cada 15 dias para que ela não expire. Então, aí você vai segurando ela aberta para você poder manter os seus dados atualizados. Claro que você vai fechar ela com um tempo razoável ali para ir para sua entrevista, tá bom? Precisa mandar algum documento anexado nela? Não, não precisa. Todas as informações você vai preencher online e essas informações vão ficar online para eles, tá? Você vai levar o papel impresso da confirmação, você tem que imprimir o formulário da S160, a confirmação dela quando sai, mas você não precisa anexar nada, não precisa anexar foto, nem nada. Tudo é colocado no sistema deles online. Próxima pergunta é do Vitor.n. Tenho MEI aberto há pouco tempo. Tem problema na hora de tirar o visto? Bom, depende da sua renda, tá? Depende da sua renda, de todo um outro contexto, né? Eu não sei se você estuda, se você faz alguma faculdade, especialização, se você faz alguma pós,
se você tem... Enfim, não sei, é difícil, né, falar assim, porque você tem pouco tempo de MEI. Geralmente eles olham isso sim, tá? O tempo que você tem no seu trabalho, o tempo que você tem na sua empresa, né? Quantos anos você tem de empresa, se você tem funcionários, eles olham essas coisas, tá? Essas coisas são importantes para o vínculo. Mas não é determinante, porque você tem um MEI há pouco tempo, mas você tem uma renda muito boa, que você consegue se bancar, que você consegue bancar uma viagem, né? Então, assim, e também vai de cônsul para cônsul. Tem cônsul que não vê problema, e tem cônsul que é um pouco mais criterioso e às vezes pode implicar e até negar, porque você tem pouco tempo de MEI, tá? Mas, assim, isso não é um ponto que eu falo assim, se tiver 1 ano de MEI vai ser negado. Não, pode ser que seja aprovado sim e não tenha problema. Às vezes pessoas com 6 meses de empresa conseguem ser aprovado. Às vezes 6 meses no trabalho, consegue ser aprovado. Então, cada caso é um caso, tá? E sim, depende do cônsul, ali a palavra final dele. E a última pergunta, gente, é da Jacilene _ Santos, que seria Santos, né? Recebo um salário mínimo e meu esposo está no seguro-desemprego. Consigo tirar o visto? Olha, não é uma coisa fácil, tá? Mas foi como eu falei, eu consegui fazer... A gente conseguiu ter êxito, né, na aprovação de uma pessoa que ela ganhava R$300, R$400. Ela tinha bolsa em medicina, tá? Bolsa 100%. Então, assim, eu não sei se vocês estudam, eu não sei o que vocês fazem, né? Qual o trabalho de vocês, não sei quanto tempo vocês estão no trabalho. Ele, no caso, né, tá recebendo o seguro. Eu, Fernanda, se eu fizesse uma análise de perfil, eu falaria para poder esperar um pouco, tá? Para ver se ele consegue um trabalho, mas foi o que eu falei, né? A gente conseguiu aprovar aí uma pessoa que tinha estudo, né? Estava fazendo faculdade e que ganhava muito pouco, R$400, era uma menina jovem. Então, foi o que eu respondi na outra pergunta, né? Agora a pergunta anterior, cada caso é um caso. Mas eu, se fosse analisar assim, a grosso modo, eu diria para aguardar um pouco mais, para você poder criar vínculos. Eu não sei se você já viajou para fora, né? Porque às vezes a pessoa tá numa situação agora, por exemplo, desempregado, mas a pessoa já viajou para fora e assim, já tem um emprego em vista. Então, tudo isso, gente, a gente tem que analisar a fundo, conversar com a pessoa, pensar, ver a possibilidade. Olha, Fernanda, eu tenho um possível emprego aqui. Ou, Fernanda, eu tenho... eu acho que eu vou abrir uma empresa. Então, assim, às vezes a gente fala, aguarda então um pouco, vai abrir sua empresa? Então, aguarda um pouco para você poder ter renda, para você ter ali, para você demonstrar o vínculo pro cônsul, tá bom? Acho que é isso, já foram todas as perguntas aqui. Eu escolhi algumas só, tá? Para não ficar um vídeo gigante. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Então, até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo no coração e fui!